É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Paradinhas Podcast no ar, no oferecimento de Clínica do Dr. Adauri, Academia 24 horas, Dracofarma, as paradinhas para te deixar grandão. MTF, galera, olha isso aqui. Você treina bonito demais. Olha isso aqui, cara. Roupa confortável para treinar só na MTF Moda Fitness. E hoje eu tô aqui com o Egton Tetroide. E aí, Egton? Tudo bem? Graças a Deus, pegou o trânsito de BH também? Cara, até que tava tranquilo, viu? Tava. Vim tranquilo, né? Geralmente eu gosto de andar de moto, né? Mas hoje eu tô com calo aqui no dedo, cara, que tá foda. Aí eu falei, não, vamos de carro mesmo, mas tranquilão. A área nossa aqui, região norte, né, gente? Já conhece bastante também. Ah, bacana demais. Depende da casa que eu tô, né? Que eu tenho casa em Contagem e tem casa em Brumadinho, né? Então, eu tenho que... Hoje foi mais difícil chegar. Ah, Teve é. acidente na BR Ah, e... Cara, é complicado, porque eu quase já fui seu vizinho aqui, né? Porque meu pai, quando faleceu, também deixou casa aqui na região. entendi. Entendeu? E aqui é mais tranquilo. Eu gosto. É mais tranquilo, porque no horário que não é horário de pico, aqui o trânsito flui que é uma beleza. Sim, sim. Eu tava mais ou menos parecido com você, que eu tava com Confins, Venda Nova e Belo Horizonte, sabe? Agora eu tô afastado, mas Confins ficando em BH e sofre. BH é sofrido, cara. Depende de cair no centro, já era. Já era. Conhece Tereza Cristina, Via Expressa? Sim. Dia de jogo do Atlético? Nossa, você tá louco. Cara, fala um pouco aí pra galera quem é você, de onde veio. Então, meu nome é Wellington Detroit. Por que Detroit? Por causa das academias Detroit, né? Aqui, vizinha aqui, né? Na cidade de Santa Luzia. E hoje o Grupo Detroit ele cresceu no ramo imobiliário e na área de educação também. A gente está firme aí agora com os cursos, né? E foi um nome criado para a criação da Academia Detroit. Um nome curto, forte, pegou, né, cara? Ficou e hoje está assim, no Wellington Detroit, né? Carregando a marca aí. Sou profissional de educação física, graduando em administração. Sou ex-militar, fui do Batalhão Rotan, né? Então tenho experiência na segurança pública, fui do Exército Brasileiro, jogador de futebol e vamos parar, né? Empreendedor. E é isso aí. Tenho 55 anos, casado, pai de 3 filhos e um neto. E buscando, né, cara, hoje aí reconhecimento da classe aí dos treinadores esportivos aí. É sobre isso. Gente, fazer uma pergunta aqui. Que história é essa que você é o inimigo número 1 do CREF-MG? Se explica. Então, turma, vamos deixar claro, tem essa fama aí que o pessoal fica com a gente. Você, profissional de educação física, nós não somos inimigos, nós somos amigos. Criou-se, sabe, esse rótulo de inimigo simplesmente pelo fato de hoje eu estar na gestão de uma instituição de classe que habilita o treinador esportivo, gente, nada mais. Mas hoje nós temos dentro do nosso quadro centenas de profissionais de educação física que saíram do conselho e estão hoje conosco trabalhando. Dono, inclusive, de rede grande nossa. Deixar um abraço aí, né, para o Wellington da Rede Body Energy. Tem hoje a Rede Body Energy toda afiliada conosco. Tem o Ronan também, nosso amigo aí da Rede Detox, né? Um abraço para você também, Ronan. E é isso aí, cara. Não somos inimigos. Estamos apenas defendendo os nossos profissionais. Certo. Até porque eu tenho muitos amigos que são formados no seu curso e também já eram formados em educação física e dizem que aprendeu mais na sua faculdade do que nos 4 anos de curso. Entendeu? E eu acredito que sim, porque eu tô falando de pessoas que eu conheço que são profissionais de ponta no mercado aqui, na Grande PH. Tem um que é de Itabira também, que foi aluno do senhor. Sim. E esse curso? Hoje ele é reconhecido nacionalmente
existe a federação aqui em Minas e existem em várias outras partes do país também? Sim, o que acontece? Começando pelo que você falou, né, de que estão falando que eu sou suspeito de falar que eu estou na gestão. Sim. E os profissionais falando que é um curso melhor. Por que ele é melhor para quem vai atuar aí, gente, no salão do fisiculturismo, né, que é conhecido popularmente como musculação, né? Ele é específico. Na faculdade eu tive primeiros socorros. No nosso curso, vocês têm primeiros socorros em academias. Não que não seja importante até, né, fazer uma assistência básica à vida ali num acidente de um veículo, né, de uma moto, igual eu ando muito de moto, a gente tem um conhecimento. Mas se o curso é para habilitar o treinador, vamos então ensinar o que ele precisa ali? Então a gente trabalha 100% focado dentro do que vai acontecer no salão de fisiculturismo aqui, que é a nossa musculação. E realmente nós temos vários profissionais de educação física com carteira até do conselho que fazem o curso e ficam assim, admirados e fazem comentários que se na educação física tivesse assim, seria muito bom para quem vai trabalhar. Mas, gente, não é culpa do curso da graduação. A graduação ela é genérica. Ela vai ver diversos temas ali, assuntos. Não tem como ela especializar o cara que vai trabalhar só na musculação. E é até hilário, né? Porque, pra você ver, se eu quiser ativar um registro no CREF, eu não sei nadar, ok? Mas eu posso montar uma academia de natação, olha que loucura. E o cara do bombeiro, que trabalha ali com isso a vida inteira, salvando as pessoas dentro d'água até, ele não pode ser professor. Já pensou que loucura é isso? Então, gente, surgiu uma discussão lá em 2002, aí o conselho sofreu a DIN 3428, e em 2022 pontuou no STF. Acabou, teve a sobreposição da lei 969698 pela 14386 de 22. E no ano seguinte, o que aconteceu? Conseguimos regulamentar a profissão do treinador esportivo com a Lei Geral do Esporte 14.597 de 23. Gente, vamos deixar claro, não é essa lei que está habilitando agora o cara dar aula, não. Desde 98 tínhamos ali a Lei Pelé, a Lei 9.615/98, artigo 1º, parágrafo 1º, já citava que o cara poderia trabalhar na sua área específica. E por que inimigo? Eu acho que o profissional de educação física está tendo, assim, uma visão muito errônea, equivocada do tema. Você, profissional de educação física, não é a mesma coisa no nosso curso. Entenda bem. Você fez a graduação e pegou o seu registro, ok? Ele pegou o registro no CREF. Ele pode atuar por lei, a lei habilita ele a trabalhar em qualquer área de atividade física, mesmo sem ele saber, igual eu falei que não sei nadar. Gente, o nosso curso não é assim. Ele só habilita a trabalhar em determinada função, que é o fisiculturismo, a musculação. Ele vai ser o personal. Pronto, acabou. Se o meu treinador pegar minha carteira e ir ali montar a escolinha de futebol, ele está no exercício legal da profissão. Tá dando para entender? Então, o cara registrado no conselho, ele tem muito maior área para ele trabalhar. Maior área de atuação que os nossos não têm. Então, se o cara quer ser um treinador de futebol, ele vai ter que fazer 4 anos de educação física ou então fazer um curso pela Federação de Futebol. Só que pela Federação de Futebol, ele só vai poder ser treinador de futebol. Sim, que é a mesma coisa do curso de árbitro. Correto. Já foi me oferecido. Eu tenho amigos que, inclusive, eu comprei o meu apartamento na mão do Fazescas, que é árbitro FIFA, na época, alguns anos atrás. Então, o Adílio, que é o diretor do presídio onde eu faço o meu trabalho de ressocialização, né? E ele é árbitro também aqui da Federação Mineira. E, basicamente, você vai se formar como árbitro somente estudando as 15 leis do futebol, ou 15 regras, se eu não me engano, 15 regras do futebol, e se preparando fisicamente e mentalmente, claro, para ser um bom árbitro. Que é uma atividade física pesada, tá? O árbitro corre tanto quanto um atleta. O árbitro faz mais exercícios, se desgasta muito mais do que um goleiro, dependendo do jogo. Muito. Entendeu?
e ele vai conseguir, através da federação, né, do estado dele, o direito de apitar. Que basicamente cai nisso aí que a gente está dizendo. Sim. Entendeu? Então, ó, pra você ver, você falou do árbitro, eu me lembrei de uma outra situação que é interessante a gente comentar, cara. Esse podcast seu, a gente ainda aproveita, né? Pela grande amplitude que tem aí de alcançar as pessoas. Olha para vocês verem que legal. Citamos aqui agora a situação do árbitro. E eu vou citar uma nova, cara, que você vai achar muito legal. Eu tinha um aluno que eu treinava, que ele era, sabe o quê? Salva-vida de rodeio. Abraço pra você aí, ô Chicletão. O cara, velho. Sou fã do cara. Ele aposentou, sofreu um acidente que o boi pegou ele e ele teve umas fraturas. Hoje ele não atua mais. Mas é um baita profissional, Chiclete. Rodeio de Pedro Leopoldo agora. Sempre estava lá. Eu não perdia um show, um rodeio, por causa, inclusive, do Chiclete. Aí, veja bem. Você vai fazer educação física para ser salva-vida de rodeio? Não tem lógica? Tem? Então, gente, é cada um no seu quadrado. Então, nós não somos inimigos, mas aqui, é só não mexer aqui no nosso setor, cara. Aqui a gente domina e aqui nós somos profissionais, sim, e não existe nada de exercício legal da profissão, igual andam falando por aí, né? Já que você mandou um abraço, já que eu citei aqui, mandar um abraço pro Adílio, que é o diretor lá da Abranches, presídio lá de Ribeirão das Neves, onde eu capacito alguns ressocializantes para o mercado, através da minha outra profissão, né? Que eu não tenho loja de suplemento não, tá, gente? Quer me perguntar se eu tenho loja de suplemento? Não, eu tenho loja de motosserra roçadeira há 14 anos, né? Inclusive é a empresa que eu ponho aqui como patrocinador, que sai muito do meu bolso mesmo. Que é a Jardimac. Um abraço pro Charlinho também, que é o coordenador lá. E depois vou trazer essa turma aqui, cara, também, para falar um pouco de ressocialização, né? O pessoal confunde muito um professor profissionalizante com policial penal. Isso não tem nada a ver, sim, né? Sim. Nós emitimos... É uma equipe, né, pô? Não, nós emitimos, no caso, o professor profissionalizante, nós emitimos nota para o Estado a partir da formação, ou também trocando, em vez de pagamento da mão de obra, por serviços prestados, né? Que eles podem estar, que o ressocializante pode estar prestando para a gente, ou recebendo mesmo do Estado, né? Mas ainda assim eu prefiro a mão de obra, porque a galera, tem muita gente boa, cara, no presídio. Tem. Sim. Pessoal, ó, você que é empresário, eu falo para vocês, faça uma visita, porque tem a mão de obra muito boa, tá? Dentro de um presídio. É isso. Vamos lá. Você já sofreu, e os seus federados já sofreram muito com denúncia do CREF, ou isso está acabando? No meu ponto de vista, vai acabar. Por que eu digo vai acabar? Porque nós sofremos dezenas e até centenas, sabe, de denúncias. Inclusive é importante deixar mais uma deixa aqui para você que está querendo se habilitar profissionalmente. Pesquisem, busquem a instituição que vocês vão se filiar. Nós estamos aqui há décadas já atuando, porque tem gente chegando agora e já achando que pode fazer alguns serviços, entendeu? Que a gente não sabe se poderia até. Isso aí nós vamos deixar decidir, né? O Ministério Público está aí para isso. Mas nós já sofremos muitas, e assim, há 10 anos atrás, inclusive é um ponto forte para você que quer estar buscando ser um treinador, vem para cá, para a FENDEF, que ela já está atuando no mercado e já sofremos isso tudo que você está me perguntando. Por que eu falo que vai acabar? É uma falsa denúncia de crime, cara. Isso eu posso falar assim, assertivamente, inclusive como um ex-militar. A gente tem uma noção de que é uma denúncia de crime, não tem? Sim, com certeza. Então veja bem, o CREF chega para fiscalizar, os fiscais do CREF chegaram na academia para fiscalizar, ok? Aí tem um profissional dando aula. Gente, é um absurdo. Aconteceu esses dias, tá, gente?
e vocês aí que estão assistindo, que frequentam a academia, vão concordar comigo. O que acontece? Chega o fiscal, aí tem um estagiário dando aula. Estagiário não pode dar aula, irmão. Estagiário tem que dar aula acompanhado de um profissional. O que a gente vê à noite aí? Só estagiário dentro do salão de musculação, nem sabe onde está o profissional. Isso aí o CREF não fiscaliza. Ele chega para fiscalizar, encontra um treinador nosso, ok? Sim. Ele vira pro meu treinador e fala que o cara tá no exercício legal da profissão, que não pode e tal. Fala que vai fazer um auto de infração para ele e vão embora. Gente, fiscal, se o cara tá no exercício legal da profissão, chama a polícia, cara. Se eu chegar e eu pegar alguém e eu estiver fiscalizando e não tiver registro, cédula profissional, de seja de onde for, eu chamo a polícia e conduzo para a delegacia. Isso sim é exercício legal da profissão. Você sabe por que eles não chamam a polícia? Porque não está no exercício legal da profissão. Aí eles fazem esse auto de infração, olha que loucura, como que eles estão gastando dinheiro público. Fazem um auto de infração, manda uma cartinha depois de 4 meses pro cara, para ele comparecer lá no conselho, dura um prazo de 30 dias, que aí se ele pagar, ele não tá mais no exercício legal da profissão, tem base? Não tem, né? Aí o cara não comparece, sabe o que eles fazem? Manda denúncia pro Ministério Público, aí começou a gastar nosso dinheiro. Aí o Ministério Público, o promotor vai ter tempo de ficar olhando o cara que tá dando aula na academia, gente? Me ajuda, né? Vai mandar lá para a delegacia da região. Vai mandar lá para a cidade do cara um expediente para a delegacia. O delegado vai ter que parar um trabalho importante que ele está fazendo para verificar essa denúncia que a promotoria pediu. Vai ter que tirar o investigador dele, deslocar o cara até a academia, até o endereço da pessoa, para intimar. Aí vem o nosso treinador com a documentação na delegacia, apresenta tudo, o delegado junta ali aquele inquérito, né, que foi instaurado, devolve para o Ministério Público, o Ministério Público marca uma audiência, vai para o fórum, chega no fórum, não tem acordo, vai para o juiz. Sabe o que acontece? Chega lá no juiz, cara, é atipicidade, não existe crime. Manda arquivar na hora. Olha o dinheiro que gastou, o tempo que gastou nosso. Gasta dinheiro público, né? Por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou então por maldade. Maldade. Entendeu? E aqui, eu não tô falando da boca pra fora, não. Tem as nossas redes sociais aí, ó. @WellingtonDetroit ou @FendefMG. Tá postado aí, ó. A sentença. Deixar claro, diretor corte, tá? Deixar claro uma coisa. Tá aqui o Wellington Detroit, presidente da federação, mas o podcast está aberto se alguém do CREF quiser vir aqui sentar e expor o outro lado também, né? Que aqui, gente, eu sou comunicador, sou formado em comunicação, não tenho lado não, tá? Entendeu? Então, você aí que se sentiu ofendido ou querer esclarecer alguma coisa que for do órgão CREF, está convidado a sentar aqui semana que vem, na próxima, vem cá e expor o lado, né? Que eu acho que o debate é o debate. Até se tiver alguém que quiser debater aqui com o próprio Wellington aqui, eu chamo o Wellington de volta, acho que com o maior prazer. Entendeu? Então é isso, tá? Bom, aí o senhor parou aonde? Então, aí tem lá nos nossos posts o quê? A sentença do juiz. Gente, profissional de educação física, se o seu conselho fez a denúncia, instaurou inquérito, foi julgado e absolvido, existe crime? Não existe crime, correto? Então, por que vai continuar denunciando? É falsa denúncia de crime. Isso aí a gente vai levar aí ao conhecimento do Ministério Público Federal e pedir providência, porque tá demais, né? Ó, basta. Isso é muito complicado. Sim. Falsa denúncia é complicado. Bom, voltando a falar do curso, cara, me fala aí os principais módulos do curso, entendeu? O que a pessoa precisa ter para ingressar na sua faculdade, entendeu? Passa aí a dica pra galera. Então, como agora a gente se tornou, né, um curso profissionalizante, então vai ser exigido agora o diploma de ensino médio para os novos alunos.
Ele vai ter a aula de legalidade da profissão, Sim. para ele saber, né, por que ele pode trabalhar, os direitos e deveres. Ética e normativas, inclusive, é uma disciplina que já prepara, inclusive, o profissional para atuar ali no salão de fisiculturismo da musculação. O empresário já pega pronto. Como você falou da mão de obra, é uma mão de obra excelente e já vem pronta. Aí depois ele vai ter primeiros socorros em academias, que hoje é primordial ter, né? Precisa ter. E aí depois entramos anatomia, cinesiologia, biomecânica, fisiologia do exercício humano, treinamento esportivo, prescrição de grupos especiais, entendeu? É bem completo e direcionado 100% para o que o cara vai fazer. Nós não vamos ter lá disciplina para você de recreação e lazer, basquete, futebol, né, que vai ter na graduação. Isso aí não vai ter. Mas o que você precisa no salão de musculação, que é o fisiculturismo, sim, viu? Você vai ter, e com todo docente composto por especialista, mestre e doutor. O seu curso ele é muito bom para a galera que fez licenciatura em educação física e busca trabalhar em academia. Sim, cara. Inclusive eu fiz licenciatura. Sim. Antigamente, cara, não existia essa Bacharel divisão. E licenciatura. Era só educação física plena. Acabou. Aí depois, gente, é mercado financeiro. O cara que criou ali uma janela, que ele fala, não, licenciatura, eu vou preparar o cara para dar aula na escola. Ah, não, lá vai ser agora, tanto é que é diferente o nome. Eu vejo o pessoal chamando aí de... Do meu curso também, houve a divisão ao longo do tempo, né? Você tinha a faculdade de comunicação social. Pá. Depois, com o tempo, publicidade e propaganda, jornalismo, produção editorial, relações públicas. É mesmo? Sim. Sim. Isso. Mas tem uma coisa interessante. Aí eu tiro o chapéu, né? Pelo menos pro meu órgão gestor da área do meu curso, né? Você formando o bacharel em qualquer uma, com pouco mais de 1 ano, 6 meses, você consegue migrar para outra, porque a base de conhecimento é a mesma. Sim. Entendeu? Entendi. Então, pelo menos isso é bacana. Já a educação física, eu acho que deveria ser unificado. Sim. Porque se você pegar a grade curricular, o senhor que é formado, né? Sim. Se eu estiver falando alguma bobagem, o senhor me corrija. Mas basicamente é a mesma. Entre algumas disciplinas, né, específicas de rendimento de futebol, de não sei o que já vê em outras também. Então é um meio, falando abertamente, de ganhar mais grana, né? Eu acho uma bobagem, cara, uma maldade. A pessoa estudar 4 anos e por diferença ali, às vezes, dependendo da universidade, de 5, 6 conteúdos ali, a pessoa só poder dar aula, a outra poder trabalhar de modo mais prático. Sim. Sei lá, né? Não, as coisas só acontecem no Brasil, só né? no Brasil. E aqui, vamos falar então do que é preparado para o mercado? O profissional de educação física, bacharel. Ele então, você concorda que se ele já formou, ele está pronto? Eu vou falar como empresário proprietário de academias. Quantos e quantos profissionais que chegavam já com carteira do CREF e eu ia pôr ele para trabalhar num horário só, ele falava, não, eu queria trabalhar num horário que tivesse mais gente para eu ir pegando experiência, porque eu não tenho confiança de dar aula sozinho. Gente, é mentira? Você que está aí no mercado, é mentira? Não é. Então não se prepara nem o profissional. Aí vocês viram para mim e falam que o treinador que estudou ali, só aquele conteúdo não está pronto, né? Então, eu acho que é esse ponto de vista que vocês, profissionais de educação física, estão tendo equivocados, que estão criando esse título, né? Que é inimigo um do outro. Não existe inimigo. E outra, você que tem diploma, me ajuda aí. Você vai perder o serviço porque está entrando gente no mercado que é treinador. Se você está perdendo o seu trabalho, é porque você é ruim de serviço, cara. O cara que quer contratar a pessoa, ele vai contratar o cara porque tem diploma ou porque ele é um bom profissional? É um bom profissional. Então acabou. Tem, né, várias polêmicas aí, né, que envolvem o profissional de musculação. Ele tem que ter shape.
Aí fala, não, mas é o cartão de visita. Só que aí entra um outro ponto de vista. Não, mas calma aí, o pessoal do powerlift, os caras é gigante e eles são treinados, eles têm força, entendeu? O que você pensa como profissional de educação física, formado, e também como treinador formado? O que um cara no salão de musculação ele tem que ser? Você falou uma coisa aí que eu ouvi num curso que eu estava fazendo lá na Federal, aqui de Minas. Acho que em 95, na década dos anos 90 aí. Eu estava com 25 anos fazendo um curso na Federal, um curso voltado para treinamento, não lembro qual. Que um professor, gente, falou uma coisa comigo que eu gravei e ficou na minha mente, eu não vou esquecer nunca. Você que está trabalhando, não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Ou seja, então o cara tem que ter o shape, não tem jeito, ele vai chamar mais atenção. Então, eu comentei até outro dia com um amigo que eu estava lá treinando numa academia de rede aí outro dia, e eu olhei assim para um lado, para o outro e falei assim, engraçado, na minha época, cara, de academia, os caras chegavam, na hora que eles entravam, às vezes a gente não tinha uniforme, igual hoje é tudo bonitinho, uniforme, não tinha uniforme, mas a pessoa chegava na academia assim e já procurava o professor. Ela buscava justamente quem? O cara mais forte, o cara com físico melhor. Então isso aí já vem de muito tempo, né? Não é de agora. Hoje você chega na academia, você sabe que o cara é professor ali, profissional de educação física, que está dando aula porque está de uniforme. Mas talvez, será que o cara consegue te acompanhar num treino ali mais avançado? Você vê que às vezes o próprio profissional não treina. Pelo menos aparenta não treinar pelo que você falou. Entendi. Então, você acha que a estética é importante para cartão de visita de um profissional que está no salão? Com certeza. Isso não é só no salão de musculação. Você vai para uma entrevista de emprego. Você vai ir maltrapilho ou você vai ir bem vestido? Verdade. Você vai ir bem vestido. Então, tudo está ligado à aparência e visual. Então, vai vender mais quem tiver com visual melhor. Porque se eu parar para pensar que um profissional de powerlift ele é treinado, mas ele não tem um shape tão estético, mas é menor, né? A proporção de pessoas que procuram só o treinamento de força, né? Sim, sim. Entendeu? E, inclusive, ó, pra você ver, você você tocou num tema muito importante. Isso aí gera polêmica. Demais. Porque se você falar assim, mas você tem que ter o shape, porque é meu cartão de visita, eu concordo porque o mercado pede isso, né, gente? Eu concordo que é o mercado observando o mercado. Mas vai vir aquela contra-resposta, aí o cara do levantamento de peso, o cara tem lá 120 quilos e não é estético, mas ele tá bem treinado. Mas eu acho que o treinamento dele geralmente nem é feito dentro de uma academia. O treinamento dele é feito dentro de algum ginásio mesmo, preparado para aquilo, né? Porque não dá para levantar dentro da academia de rede, assim, eu nunca vi, tá? Ninguém levantando 350 quilos dentro da academia de rede. Já vi em academia old school, Sim. né? Dá um abraço pessoal da Powerhouse lá, vocês já tiveram lá. O Basilhão, Construiu o próprio. Sim. E um abraço para ele e pro Diogo, me recebeu muito bem lá, tá? E lá eu conheci um atleta de powerlift, mas lá o peso é peso que eu não encontro em qualquer academia. Lá é uma coisa bem atípica, Sim. né? E o profissional do powerlift, realmente, ele não tem o shape. Você olha de perto, o cara não tem o shape, cara. Sim. Entendeu? O cara, o negócio dele é comer para ter força. Sim, ficar grande, estrutura, né? Entendeu? Mas também é um esporte diferente da maioria da galera. Igual eu te falei, o mercado ele quer o shape. Entendeu? Sim. A pessoa está acima do peso, ela quer colocar o corpo em dia, ela quer chegar no verão para ir pro clube, para ir pra praia, ela quer se sentir bem na frente do espelho, né? Sim. Então fica esses dois pontos de vista, mas ainda assim, aí eu vou dar minha opinião, ainda assim eu acho que o treinador tem que ter um bom cartão de visita. Sim, eu concordo. Entendeu? Eu concordo também.
O corpo, né, as vestes e a aparência, ele tem que estar ali bem preparado, demonstrando, pelo menos aparentando ser o que ele está fazendo ali, né, no salão. E não mais um qualquer. Ô, Hector, o que acontece? Quando você começou na carreira, você começou com as academias, certo? Sim. E hoje você me falou que você é um empresário, que o grupo hoje que mexe com imóveis, que mais? Educação. Educação. As academias continuam? Não, hoje academias, eu não tem mais academia que eu faço gestão, né? Hoje a gente, até por causa dessa demanda hoje que a gente está nacional aí, dos treinadores, essa gestão da FENDEF toma muito tempo, sabe? Sim. Então, e eu sou daquela época que eu gostava de ter a academia e eu ser o professor. Aquela coisa que você chegava para treinar, né, que a gente tá até perdendo hoje no mercado. Você chega na academia, às vezes você chega, treina e vai embora, você não conversou com ninguém, não viu ninguém. Cara, na minha época, o cara passava na academia para dar um oi aí, não passei só para te ver hoje, mas não vou treinar não. Então eu gostava de estar ali à frente. Como eu não tenho esse tempo hoje, então eu perdi aquela coisa de querer ter como negócio a academia ali, sabe? Não consigo Tem mais. gente que hoje vai na academia de rede com aplicativo, sabe qual exercício vai fazer, só que, gente, cara, quer ter resultado? Não sei que você seja uma aberração genética, mas arruma um personal. É. Eu hoje não tô voltando de lesão, não tô treinando, né? É até engraçado, tava no festival de gastronômico de Igarapé. Tava eu e minha namorada lá. Aí chegou um atleta pra me cumprimentar. E aí, velho, como é que você tá? Tal, que não sei o que. Eu batendo aquele prato de tudo que você podia imaginar. E aí, uai, você tá em off? Que off, cara? Não sou atleta, não, pô. Não, você não é atleta? Não, não sou atleta, cara. O pessoal tem muito isso, né? Entendeu? Acha que você tem que ficar ali a vida inteira, né? No Eu arroz não com sou frango. atleta e tal. Aí eu falei com ele assim, que se eu fosse você, comia, tá? Porque tem de tudo aqui. Não, tô preparando que eu vou subir. Pois é, não, vou comer por você então. Sim. Aí, cara, eu fico pensando assim, né? Olha que interessante. Todo atleta que eu conheço, ele tem um coach. Sim. O cara consegue resultados absurdos por causa da relação dele com o coach dele. Isso. Entendeu? Tem vários aí em Belo Horizonte. Maradona, tem Montanha, tem o Bicudo, Sim. né? E aí, a gente entra naquele fato. Você pega um aplicativo, coloca seu peso, altura e tal. Ou então vai na academia de rede, faz a bioimpedância. Te dá um aplicativo com o que você tem que fazer. Cara, 10 anos, cara, que eu tô dentro de academia. Já fui grande, já fui pequeno, já larguei pra lá, já voltei. Cara, não dá. Existem alguns exercícios que eles dão resultado somente com a presença do coach, do treinador. Você precisa de um personal. Sim. Entendeu? Eu acho que a não ser que já seja uma pessoa bem experiente mesmo, mas aquele algo mais que a pessoa precisa buscar, sem ajuda é muito complicado. Sim. Entende? Sem ajuda é muito complicado. O que o senhor acha disso? É primordial. Por quê? Você falou aí do aplicativo, do exercício, né? O aplicativo pode sim te mostrar os exercícios, qual que vai fazer. Mas ele nunca vai ter uma coisa. Que é o quê? O olho clínico. O olho clínico. O que acontece? Nós, treinadores, principalmente, por que o treinador, você citou alguns nomes aí, e um deles, na minha opinião, é assim, uma referência nacional de treinador, que é o Bicudo. Você falou de Maradona, mas Maradona foi atleta do Bicudo. Temos o Gleison Souto, que é um ótimo treinador, atleta do Bicudo. Caverna, atleta do Bicudo. Alexandre treinou com com Bicudo. E muitos outros. Charles Mário, pô. Sim. Foi fenômeno, né? O Bicudo que é patrocinador aqui do nosso programa, tá? Se precisar de
instrução de coach, ele é conhecido como coach dos coaches, tá? Que já treinou os maiores coaches, aí só da boca dele, tá? Mas E ninguém me questionou, tá? Foi pro ar e ninguém me questionou. E pela história, né, que eu tenho dentro do ramo, né, que eu comecei em 92, quando eu montei a primeira academia, que era para complementar o salário da PM, eu já conheci, inclusive foi uma época boa. Gente, vocês lembram, o pessoal da antiga, quando tinha um campeonato ali, ó, aí tinha a premiação de equipe, sempre era quem, não sei se você vai lembrar, você é mais novo, era Academia Roma e Academia do Hulk. Deus o tenha, nosso grande treinador, nós perdemos ele há pouco tempo, mas era a Academia do Hulk e a Academia Roma. Gente, era uma festa, era muito legal. Que bom que era esse tempo, cara. Como que perdeu, né, os campeonatos. 92? 92. 92 eu era criança de colo. Aí. Sou de 88, pô. 89 eu já estava no Exército Brasileiro, tá vendo? 88. Vocês perderam, a turma de agora, gente, vocês perderam muita coisa. Então, quando for falar do fisiculturismo, gente, tenta pelo menos buscar em literatura. Não saiam falando coisas que vocês não sabem, tá? A história é muito longa. Mas o que você falou é o seguinte, o treinador, ele vai olhar um aplicativo, vai te passar um exercício. Mas o treinador, quando você estiver treinando, ele vai notar que não está dando aquele resultado, ele vai passar um outro exercício para o mesmo músculo, com a mesma função, que vai te dar um resultado. Essa é a diferença do coach. A gente começa, quando tem muita experiência, a errar menos. Não que a gente não erre, mas diminui a margem de erro. Eu tenho um dos meus grandes amigos, que é cara que na hora que você precisa de conselho, conversar, não sei se você conhece Rodrigo Thor, o atleta. Não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Ele foi, durante algum tempo, o cara que me dava as dicas, que me treinava, entendeu? A gente é amigo de ir na casa da minha mãe, em festa da minha filha, e é um cara que me dá muitos conselhos. A gente estava até conversando antes de ontem. Cara, a diferença do treinamento, principalmente quem chegou lá, que o cara é campeão, entendeu? Pô, o cara pode falar o que quiser, o cara é um monstro, cara, no Open. O cara é gigante, o cara já viajou o mundo competindo. A diferença de um coach desse, cara, você olha pro cara, você faz até mais confiante, porque você fala, pô, se esse cara chegou lá, ele sabe o que ele tá fazendo. Sim. Entendeu? Se esse cara chegou lá, você sabe o que ele tá fazendo. E ele foi meu personal durante algum tempo e eu consegui resultados absurdos. Depois eu parei por causa de tempo, a empresa e tal, e aí eu fico pensando, né? Se você não tiver o olhar clínico, você tá ali todo dia robotizado, fazendo a mesma coisa, catabolizando, sim, né? Queimando músculo aonde você tinha que ganhar. Sim. E essa é a questão do olhar clínico. Ela bate muito em cima de cada um tem um organismo diferente, cada um responde de um jeito. Um biotipo, é. Então, não é uma receita de bolo, né? De bolo, né? O cara tem que olhar e falar, cara, calma aí. O que você tá treinando aqui? Esse exercício, isso aqui não tá dando resultado. E vai naquilo que você disse, sim, né? Pô, vamos trocar esse exercício. Sozinho você não vai ter essa... Sozinho não dá, cara. Dá não. Sozinho não dá, porque você tem que estar aberto a um profissional te instruir. Sim. Entendeu? Ah, mas o Ramon treinava lá no Acre sozinho e quase foi Mr. Olímpia. Pô, mas ele quase foi Mr. Olímpia a partir do momento que ele se cercou de profissionais. Sozinho, você acha que o Ramon chegaria? Eu acho que não. Não. Eu acho que ele já era bom em ter genética, ele conseguiu dar o salto maior com os ótimos profissionais que o cercaram. Sim. Que trabalharam a favor dessa genética, né? Continuam trabalhando. Você quer um nome forte no nosso esporte aí, que eu tive lá com eles, inclusive, e tinha treinador? Ronnie Coleman. É o Coleman, né, que o pessoal fala aqui. Uhum. Sabe o Ronnie Coleman, que todo mundo conhece aí? Ronnie Coleman? Eu era vizinho dele, lá no Texas. E o Ronnie era, como seu treinador, Brian Dobbs, que eu fiz o curso
prazer, um abraço aí, né, pro Brian. Observação, é o primeiro que fala o nome do Coleman certo aqui no Brasil que eu vejo, tá? Então, o Brian treinava o Coleman lá, gente, e ó, se você visse os dois, você ia pegar a dica com o Coleman. Só que o cara era quem? O Brian Dobson, que eu tenho, inclusive, graças a Deus, um certificado emitido por ele do curso de especialização que eu fiz aí lá na Metroflex Gym em Fort Worth. Entendeu? Então, todo mundo tem seu treinador. Com certeza. Isso é muito importante. E dentro do que você falou, eu vou mandar um abraço para um outro atleta nosso, que ele fica meio assim, meio que esquecido, e foi um grande nome nosso aqui em Minas, gente. A gente não pode, vamos aproveitar, né, essas situações. Marcelo de Paula, cara. Marcelo de Paula, bicudo, chegou a disputar com o Marcelo de Paula aqui. Ele tem um centro de treinamento em patrocínio com 140 máquinas importadas. E patrocínio? Patrocínio. Tive lá esses dias. Eu fui jogador lá do CAP. E já treinei lá no CT dele. Marcelo de Paula, um abraço aí, Marcelão. Foi referência, saiu em centenas de revistas, matérias. Sabe quem que era o treinador, né, do Marcelo de Paula? Luiz Otávio de Freitas. Olha pra você ver. Então, gente, o fisiculturismo é lindo. Eu tenho muito cliente aí em patrocínio. Não vai cair no esquecimento. Vai me passar o contato. Marcelo de Paula, eu vou te dar o contato dele, o telefone dele. E eu vou lá visitar o CT dele. Top. Fechado? Aí, Marcelão, ó. Eu vou visitar o seu CT. Vamos te jogar na mídia aí. Porque, vou falar um negócio aí. Gente, quem cuida do meu Instagram, dessas coisas aí, é a agência. Que a agência faz para gerar engajamento, para esses cortes chegar em qualquer lugar do Brasil aí, é problema deles, eu pago isso para ele. Ah, mas é seguidor comprar. A agência falou que dá certo, meu amigo. O cara que é dono da agência que trabalha para mim, trabalha para uns 30 influencers famosos aí. Então eu recebo gente lá de Rio Grande do Sul, de Bahia, de Amapá, mandando mensagem para mim, é porque tá dando certo. Sim. Entendeu? Se eu te conhecer, o senhor viu o meu programa aí rodando pela internet. Sim. Então, gente, olha a personalidade que tá aqui no meu programa hoje. Então, você deve ser besta, porque tudo tem um segredo. O segredo é injetar dinheiro, tá? Né? E tá cercado de profissionais bons. Né? Profissionais bons. Até mandar um abraço lá pra agência, porque esse cara, ele mudou muito o meu programa. E eu também sempre agradeço aqui Lorena e Daniel, que são os donos aqui da produtora Neon. Meu programa veio para cá e se tornou o que é por causa de bons profissionais, entendeu? Sim. Porque não adiantava eu querer fazer sem estar cercado de bons profissionais, né? Com certeza. Nada contra o estúdio anterior, mas eu precisava profissionalizar. Crescer, né? Crescer, com certeza. Cara, agora nós vamos falar polêmica. Vamos lá. Tá no Paradinhas Podcast. Sim. Né? Que Paradinhas remete a muita coisa. Sim. Né? Sim. Pode ser o suplemento. Sim. Pode ser o caldo de feijão. Sim. Mas também pode ser o Danone. É o Danone. Bom, vamos lá. A federação, ela tem uma posição muito concreta sobre o uso de ergogênico. Sim. Certo? Explica pro pessoal qual que é a posição da federação. Então, vamos lá. Uns 6, 7 anos atrás, eu consegui um contato em Brasília e a gente esteve alinhando algumas coisas no Ministério do Esporte e a gente teve com o pé dentro da Olimpíada. Então, seria muito plausível e, assim, de grande valia, não seria? O fisiculturismo participando das Olimpíadas? Sensacional. Por que você acha que nós não conseguimos entrar? Bom, vamos lá. A gente ia perder pros russos, né? Não. É uma outra... Um outro detalhe. Vamos lá. O que ia pegar com o nosso esporte na Olimpíada? Bom, brinquei dos russos por causa de doping, Sim, né? sim, Né? isso. Que dizem que é muito difícil ter um russo que não se
que não se dopa para a Olimpíada. Sempre eles são pegos aí no exame, né? E um fisiculturista russo com 18 anos, o cara tá monstro, já pode disputar o Open, né? Coisa que aqui no Brasil o cara demora aí décadas, né, para desenvolver o físico. Mas eu acredito que é por causa do uso das paradinhas e o Comitê Olímpico não permite doping. Isso. O doping bate em cima e o fisiculturismo seria o mais exigido. Precisa, né, achar que não? Pois se a gente já tem esse conceito, né, das pessoas fazerem uso do recurso ergogênico, não. Mas eu queria ver uma Olimpíada só de atleta natural. Sabe por quê? Seria só a genética e o esforço disputando. Para saber quem é bom mesmo sem o veneno. Aí você está começando a responder a pergunta que você me fez. Sabe por quê? A FENDEF está estruturando e nós estamos caminhando para criar, provavelmente esse ano ainda, estaremos lançando os campeonatos nossos e a partir de agora será todo campeonato natural. Então você que está aí treinando, se esforçando e não tomou nada ainda, nenhum Danone, tente manter assim, porque você vai ter oportunidade. E aqui vai ter uma diferença, hein? Você está conversando com um cara lá de trás que viu sempre tudo que é o fisiculturismo e campeonato. Então hoje, o cara... O que é hoje o mais almejado, né, no nosso meio? O cara, eu quero pegar um Procard. Ele quer virar o Procard e quando ele chega no Procard, ele, a não ser que ele seja um empresário, um funcionário público bem sucedido, ou seja, um herdeiro, ele não consegue, depois do Pro, disputar com um cara que gasta 100 mil, 120 mil para ir para um campeonato. Sim. Inclusive, tem atleta nosso aqui, Pro, que a federação já ajudou ele a pagar a anuidade do Procard, que paga acho que é $1.000 todo ano para ter o Pro. Gente, mas aí você pegou um cartão Procard, você tem salário? Não. E você gastou quanto para chegar lá? Você conseguiu realizar um sonho bacana. Só que a gente quer criar agora um fisiculturismo diferente, um fisiculturismo compensatório. Então nós vamos ter os campeonatos, né, naturais, o cara atleta natural, vai ser feito doping, eu vou tentar fazer, nós estamos organizando, então não posso falar precisamente. Mas a princípio, no mínimo, primeiro, segundo, terceiro lugar vai ser submetido o exame antidoping. Nós estamos agora para ter uma reunião com o laboratório, porque tem como você especificar qual que é o tipo de doping que você vai querer, de 30, 60, de 180, de um ano, qual que é o prazo que você vai querer, de qual janela que vai abranger, é um diurético, é um hormônio, o que você vai querer. E as premiações vão ser muito boas. Então, vou falar para você, as premiações do natural vão ser melhores 10 vezes do que o que está tendo hoje, e você vai ter apoio ainda. Por quê? O que é um atleta hoje que vai, da situação natural, que vai fazer um campeonato, disputar fora um mundial? É normal ou não o atleta começar a vender rifa para poder viajar porque não tem condição de pagar? Rifa, fazer vaquinha solidária, entendeu? Eu quero chegar ao ponto que a FENDEF vai bancar a alimentação, viagem e hotel para os atletas. Sabe com o que você vai ter que preocupar, atleta? Meu ponto de vista, tá? Como gestor. Meu ponto de vista é que você tem que preocupar só com seu treinamento e sua dieta. Beleza? Mais nada. O resto deixa com a sua instituição. Isso deveria ser feito por todas e não é. Mas te cobrar a taxa de inscrição, dobradinha de inscrição, todo mundo cobra, não cobra? A premiação por vencedor, vocês estão estimando em qual valor ou qual premiação? Então, isso aí a gente não tem como ainda falar, porque seria muita suposição. Por quê? Esse campeonato natural, ele sai muito caro. E geralmente as competições é feito o quê? Com esse pagamento das inscrições, você custear. Não dá para custear, principalmente porque normalmente nós vamos ter menos atleta. Ok? No natural. Na minha cabeça é só uma categoria a mais do fisiculturismo.
que já existe a categoria dos naturais, só que vai ter uma valorização, porque, igual a gente falou de Olimpíadas, Sim. né? Eu acredito que pela grandeza que é o fisiculturismo hoje, deveria estar na Olimpíadas. Sim. Porque o fisiculturismo, né, é auto... Como é que o pessoal da Grécia falava? Depois eu vou lembrar essa palavra, vou te mandar. Mas ele é muito antigo. Ah, não, é muito antigo. É da época da Grécia. Sim, é muito Entendeu? antigo. O pessoal já tem esse conceito de trabalhar corpo e mente desde da Grécia antiga. Nessa época aí era tão radical, né? Essa parte aí do corpo perfeito, né? Digamos assim, que dentro da história, né? Citam algumas passagens que se nascesse crianças, né? Com defeituosas, elas eram sacrificadas. Não podia nem viver, tadinhas, né? Então essa época era pesada. Era pesado. Então, assim, desde a Grécia Antiga, né? O culto à imagem, ele né? Tem a história de Narciso, tem tudo isso, entendeu? Então, eu acredito que se entrar vai ser sucesso. Sim. Se entrar vai ser sucesso. Nós vamos trabalhar para isso. Né? Vigiando os russos, né? Você vigiar os russos, a gente consegue alguma coisa. Sim. Até porque no Brasil tem muito cara natural, só. Tem. Porra, que isso, cara? Que lugar do mundo tem pedreiro que come torresmo, pratada de comida e é shapeado? Não é? É só no Brasil. Só no Brasil. É só no Brasil. Bichão, e aí? Faça as considerações finais aí. Então, foi um prazer estar aqui com você e com todos vocês, claro. A gente aqui, que nós estamos aqui conversando, né, batendo um papo e de entretenimento, né, e trazendo informação para vocês. A gente sabe que sem vocês aí não teria, né, a razão da gente estar aqui. Então, deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos os profissionais de educação física, a todos os treinadores, a todos aqueles que amam fazer um esporte. Pratique atividade física. Atividade física é saúde. Não deixem de frequentar a academia. E aproveitando, né, que essa abrangência que está tendo aí, nós conseguimos agora ajudar você que está lá do outro lado. A qualquer lugar do mundo hoje, você consegue estar fazendo o nosso curso também EAD. Basta acessar o site www.faculdadedetroit.com.br. Você consegue entrar lá e tem todas as informações para poder estar fazendo o curso e ser um treinador devidamente reconhecido. E no mais, aguardem, né, as novidades do campeonato, sigam as nossas redes sociais, Wellington Detroit e @FendefMG. E muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. E estamos à disposição para o que precisarem. Dentro do esporte ou fora do esporte, a gente tem assim, um espírito, né, de poder ajudar, né? A gente eu aprendi lá no Exército, depois na Polícia Militar, o espírito de companheirismo. Saiba que você precisou, pode contar aqui, com o Wellington Detroit também e a FendefMG. É isso. Para mim, que é um prazer receber você, presidente da federação, para esclarecer várias coisas, principalmente aos colegas aí que são federados, né? E também, mais uma vez, deixem aberto aqui, se alguém do CREF quiser se manifestar, tá aberto aqui, entendeu? Espaço para vir, entendeu? Só me chamar no direct, não tem problema com isso. Sim. Cara, te agradecer, cara, bacana demais, tá? Galera, e você aí que quer ser um treinador esportivo, chama aí no direct lá, começa o curso, entendeu? Acho que eu vou fazer, tá? Vai, bora. Prazer. Acho que eu vou fazer, tá? Tá bom? Tamo junto. Mais uma faculdade pro currículo, né? Não é? Isso. Com certeza. É uma profissão e um conhecimento. O conhecimento nunca é demais. Nunca né? é demais, que isso, cara. Eu já fiz ao longo da minha vida aí, cara, eu já devo ter feito, contando a época de venda de carro importado, que eu fiz de tudo na vida, cara. Sim. Eu formei em comunicação, vendendo carro, depois fui para outra marca francesa,
paguei a faculdade trabalhando na noite, trabalhava numa boate da antiga SFM, cobria um DJ lá, passava a madrugada inteira, no outro dia eu tava vendendo carro, eu vou pra uma outra boate, trabalhei também, e aí, cara, fui me especializando, fui fazendo um monte de coisa. Fui lá, fiz as pós e estamos aí ralando. Agora eu vou fazer mais um, que eu gostei da ideia. E o Paradinhas Podcast fica por aqui, né? Esse programa hoje à noite, tá? Vou deixar esse corte hoje, tá, Lorena? Depois você corta aí pra gente, já para colocar como anúncio. Vai passar no meu Instagram e também no canal do YouTube. E é isso. Foi no oferecimento clínica do Dr. Adauri, tá? Médico do esporte há mais de 40 anos, tá? O cara é fera, cara. O cara já rodou o mundo dando seminário, entendeu? O cara é fera, já trabalhou com o esporte em várias instituições de respeito. Tem clínica no Barro Preto e também lá em Sete Lagoas. Um abraço, tá? Doutor Adauri sempre tá me salvando aí. Esses dias eu tô meio... Falei pra você, né, que eu tô com problema e tô tratando. Academia 24 horas sem parar, até Réveillon. Só chegar e digitar sua matrícula, você abre lá, carnaval, tudo, não para. MTF, Moda Fitness, né, pra você treinar bonito. Jardim Mac Roçadeiras e Dracofarma, as paradinhas que vai te deixar grandão. Menos se você for subir natural no campeonato. Aí você não pode. É isso aí, galera. Até a próxima.